Graças a Deus, meus irmãos. Vamos dar continuidade à série O Espírito e o seu fruto. Hoje vamos falar sobre a mansidão. Eu convido você a abrir o texto sagrado na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E depois nós vamos ali para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, para lermos um pouco ali sobre o Sermão da Montanha. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo de número 19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos agora para o texto de Mateus, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou melhor, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos ao Senhor em oração. Deus, queremos te louvar pela tua graça e misericórdia. Queremos te pedir que o Senhor fale conosco através da tua palavra e que sejamos edificados por ela, Senhor. Abençoa para que, assim como o Senhor falou conosco, outras vezes o Senhor venha falar conosco neste momento. Ajuda-nos, Pai, e abençoa cada um de nós que está aqui presente. É assim que te oramos em nome de Jesus, no poder do Espírito. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de mansidão, nós geralmente pensamos que somos mansos, né? Nós achamos que já temos esse sentimento dentro de nós. Então, geralmente, eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz na outra vez, no domingo, quando eu preguei a primeira vez, abrindo a série. Você, provavelmente, quando você ouviu falar da série, que seria sobre mansidão hoje, você pensou em alguém que você achava, não, fulano tem que ouvir essa palavra, fulano tem que ouvir essa mensagem. E você disse assim, não, fulano tem que estar na igreja hoje, que ele precisa ouvir essa pregação. E eu vou repetir a mesma coisa que eu falei na outra vez. Deus, essa mensagem é para você. Então, pega a sua mão aí, coloca no seu peito, e diga assim, essa mensagem é para mim. Pronto, amém. Essa mensagem é para você, irmãos. E, assim como o presbítero Singo fala, se você está aqui, é porque você precisa ouvir essa mensagem. Então, saiba que Deus vai falar com você esta noite. Amém, meus queridos? Quando nós falamos de mansidão, paciência, né? Esses termos, esse fruto que é bem semelhante, me vem à mente um quadro que tinha no Zorra Total, que a pessoa falava assim, pergunta besta, tolerância zero. Isso mesmo. A ideia, a expectativa que nós não podemos responder pergunta besta. Nós não podemos responder uma coisa mais de uma vez. Nós não podemos tolerar coisas bestas. Só que isso é o ensino do mundo, meus irmãos. Esse é o ensino daqueles que não pertencem a Cristo.
nós, muitas vezes, reverberamos coisas que o mundo prega, que o mundo ensina, porque nós achamos que isso é o correto, muitas vezes. Mas um cristão, irmãos, ele jamais pode agir dessa forma. E, infelizmente, eventualmente, eventualmente não. No passado aqui, 2 domingos atrás, estava eu e o presbítero Vinícius na casa de Ian, e quando a gente estava assistindo lá o debate político. E depois que a gente saiu, eu estava indo para casa, quando eu chego em casa, Vinícius manda mensagem: Tierson, Datena deu uma cadeirada em Pablo Marçal. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, a que nível o debate político chegou? E o que acontece, irmãos? Você vê gente defendendo, gente apoiando, e eu não vou entrar aqui para entrar no mérito político, mas o que eu quero dizer é que um ser humano pegou uma cadeira e jogou contra o outro. Irmãos, nós que somos crentes, nós não podemos agir com violência. A violência não faz parte do nosso caráter cristão. A violência ela não pode fazer parte daquilo que entendemos ser correto, irmãos. Nós devemos viver uma vida pacífica, uma vida de amor, uma vida que revele o caráter de Cristo. Nós não podemos ser impacientes. Eu e você, irmãos, precisamos agir de forma mansa, tal qual Jesus. E algumas coisas precisam ser afirmadas antes de entrarmos no sermão, e que precisamos entender. Em primeiro lugar, irmãos, o fruto do Espírito, ele só pode ser gerado pelo Espírito. Somente o Espírito Santo pode frutificar isso no seu coração. Um ímpio nunca, jamais, em hipótese alguma, vai produzir um fruto conforme um cristão. Porque esse fruto, ele só pode ser produzido por alguém que pertence ao reino de Deus. Um ímpio não tem condições de fazer isso. O ímpio não tem capacidade de fazer isso porque o seu coração não foi regenerado. Nenhuma pessoa que não tem o Espírito pode produzir estas coisas. É sobrenatural. Irmãos, é Deus habitando em você. É Deus estando dentro de você. É Deus capacitando e mudando o seu coração para que você possa agir de forma contrária à sua natureza. Isso não é uma coisa que uma pessoa que não tem Jesus pode fazer. Isso não é uma coisa que uma pessoa que serve ao diabo, que não ama Cristo pode fazer. Somente pessoas regeneradas, somente pessoas que nasceram de novo, irmãos, podem produzir o fruto do Espírito, podem frutificar. É algo tão poderoso e único da parte de Deus. É algo que apenas pessoas regeneradas podem apresentar. Esse fruto ele só pode ser manifesto por pessoas que têm Jesus. Só pode ser manifesto por pessoas que servem a Deus. Em segundo lugar, irmãos, a mansidão é a capacidade dada pelo Espírito para que possamos reagir como Jesus às diversas situações. Esse fruto é diferente dos outros, né? Amor, amabilidade, paz, benignidade. Ele é um fruto que tem a ver com reação e não ação. Então, assim como a paciência que a irmã Almira pregou, ele é um fruto de reação. Então, de forma ativa eu amo, de forma ativa eu exerço benignidade, de forma ativa eu exerço bondade, de forma ativa eu exerço paz, eu exerço amor. Mas a mansidão, irmãos, ela só acontece em relação a outrem, em relação a outra pessoa. Então, assim como a paciência, ela só pode ser exercida quando alguém vem tirar minha paciência, a mansidão ela só é exercida quando eu e você, diante de um atrito, diante de um ultraje, diante de um desrespeito, nós agimos conforme Jesus Cristo. Nós agimos conforme Jesus. É através da mansidão, irmãos, que, pelo Espírito, nós subjugamos toda a nossa violência, quer seja em palavras, quer seja em atitudes. Observe que, assim como a paciência, e vai ficar bem parecido com algumas coisas que a Almira falou, porque paciência e mansidão andam ali de lado, mas, assim como a paciência, a mansidão é um fruto de reação. Porque amor é um fruto ativo, né? Amabilidade, um fruto ativo. Bondade é uma coisa que você faz com a pessoa. Mas a mansidão e a paciência, elas só são exercidas em relação a outra coisa. É só quando alguém vem tentar tirar minha paciência que eu exerço o fruto da paciência. É só quando alguém me provoca a ira que eu tenho que usar o fruto da mansidão. Então, queridos, nós temos que entender que ser manso é ser como Jesus. Ser manso é ser acusado de falso,
Mais para frente, nós vamos ver que existe um problema na mansidão, ou melhor, a forma de tratar o pecado de não ser manso é tendo uma visão correta acerca de nós mesmos. Porque quando nós olhamos para nós mesmos e nos achamos mais do que somos, quando alguém nos desrespeita, nós nos sentimos muito ofendidos. Mas quando eu e você sabemos que somos pecadores e alguém tenta nos afrontar, a gente fala, rapaz, você falou isso, mas eu sou até um pouquinho pior que isso, viu? E aí nós somos mansos. Amém, meus queridos? A mansidão, irmãos, é a característica que nos faz agir, ou melhor, reagir como Jesus. É através da mansidão que pelo Espírito subjugamos toda a nossa violência. Imagina que diante de um atrevido, diante de um estímulo à violência, eu e você pelo Espírito subjugamos toda aquela nossa violência que habita dentro de nós. É quando o Espírito Santo se toma conta de nós e nós somos tentados a agir com ira, que nós dominamos esse homem que está preso na cruz com Jesus Cristo e diz, não, crucificado não responde com violência. Como Paulo vai dizer no final do capítulo 5 da carta aos Gálatas, porque nossas paixões estão crucificadas com Cristo, irmãos. A ideia, queridos, é que quando nós somos mansos, nós agimos como Jesus Cristo. Nós agimos como Cristo. A falta de mansidão, irmãos, sempre nos leva a termos uma atitude violenta e a violência nunca será uma característica cristã. Cristãos não podem ser conhecidos pela violência, irmãos. Nós não podemos ser marcados por isso, não. Se você é crente e quando alguém lembra de você, ele lembra logo da sua impetuosidade ou da sua violência, tem problema aí, meu querido. Eu e você precisamos ser lembrados pela nossa amabilidade. Jesus fala no seu evangelho, no evangelho de João, capítulo 13, que a igreja seria conhecida pelo amor que um sente pelo outro, irmãos. A Bíblia não diz que nós seríamos conhecidos por carregar uma Bíblia debaixo do braço, ou por dar a paz do Senhor, ou falar vaso, varão, vitória ou glória. Não. A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos por amar uns aos outros. Os irmãos entendem? As características que marcam um cristão são as características que estavam impressas em Jesus Cristo. Para que quando alguém olhe para você e fale, rapaz, pense num caba parecido com Jesus Cristo. Pense numa mulher parecida com Jesus Cristo. É isso que é ser cristão, meus irmãos. É isso que é ser manso. De certa forma, irmãos, como eu falei, a mansidão é um fruto passivo que só exercemos quando somos alvo de afronta. Portanto, toda afronta e situação deve ter mansidão como um filtro. Quando você for desafiado, assim como o filtro purifica a água, coloca a mansidão na frente. Quando alguém chegar para lhe testar e lhe provar, e lhe tirar a paciência, seja manso, porque você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. Quando a tentação da violência bater a porta, seja manso. Agora, irmãos, tem uma coisa que é muito interessante. Porque quando nós falamos disso, você pensa, mas eu nunca briguei com ninguém do trabalho. Eu nunca briguei com ninguém na rua, no trânsito. Certo? Essas pessoas são as mais problemáticas. É verdade. Mas, geralmente, esses nossos pecados, eles são contemplados por aqueles que estão em casa conosco. Nós conseguimos resistir a uma pisada no calo de alguém desconhecido. Mas se o nosso filho derruba o copo no chão, coitado, a sandália vai cantar. Se o irmão da igreja derrama um suco de vinho integral, um suco de uva integral, aquele que mancha a toalha branca e que não vai sair, nem tem expressão do Laís, é horrível, não vou dizer não. Não vai sair nem com Vênus, irmãos. Laís diz assim, não sai nem por força de catimbó. Não sai de jeito nenhum. Não sai de jeito nenhum. E você tem paciência com o irmão que sujou a sua toalha, mas você não tem paciência com o seu filho quando sem querer fez a mesma coisa. Eu não estou dizendo que o filho não deve ser punido quando ele, de forma repetida, comete pecados. Mas quando nós agimos com violência com os nossos familiares, por estarmos impacientes com eles e sem mansidão com eles, irmãos, muitas vezes os de casa sofrem as consequências. Ou quando o seu marido fala com você e você responde violentamente, sem mansidão. Ou quando a sua esposa fala com você e se você é um marido que, como eu, demora para entender as coisas e precisa que se repita algumas vezes, e você responde o seu marido de forma muito violenta.
Aí você fala, mas Tielson, ninguém tem sangue de barata. Irmãos, mas você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Quem tem o Espírito Santo não precisa ter sangue de barata. Queridos, eu e você precisamos entender que nós devemos ter mansidão nos relacionamentos mais ternos que temos no nosso lar. É o relacionamento de pai e filho, é o relacionamento de marido e mulher, é o relacionamento de amigos mais próximos. Nós não podemos ser violentos com aqueles que estão à nossa mesa, irmãos. Por que nós somos tão mansos para com os erros dos outros, mas com aqueles que estão perto de nós, nós somos impacientes e agressivos, violentos? Queridos, como eu falei, né? A gente usa muito essa frase, né? Eu não tenho sangue de barata. Mas você tem Deus habitando dentro de você. Deus está dentro de ti. Ele vai te capacitar a você reagir da melhor forma possível. Laís, na verdade, né? Eu tenho alguns problemas para entender algumas coisas mais diretas, né? E eu lembro que uma vez, a panela de pressão estava... Ela pediu para eu tirar a pressão. Eu fui tirar no fogão, né? Ela, não tira no fogão, não. Aí eu, por quê? Porque não é para tirar. Aí eu digo, isso não faz sentido para mim. Aí eu peguei a colher e fui tirar no fogão. Não tira no fogão, por quê? Porque senão vai sujar. Eu, entendi, não vai sujar. Aí eu tirei e fiz na pia, porque para mim eu precisava entender o motivo de ter que tirar. Irmãos, ela tinha que ter mais paciência e mansidão comigo, mas eu também poderia ter acatado ali o direcionamento da general da casa, né? Para resolver a situação. Irmãos, vocês percebem por quanto coisas pequenas, do detalhe do dia a dia, que nós somos agressivos, violentos, impacientes, sem misericórdia, quebramos aqui todos os frutos com o nosso cônjuge e o nosso filho que está do nosso lado. Nós temos que agir, irmãos, com mansidão, principalmente com aqueles que estão à nossa mesa. Amém, meus queridos? Então, amados, nós temos que ter esse fruto dentro de nós e, principalmente no contexto aqui de estarmos naqueles que estão ao nosso redor. Então, quando você tiver a oportunidade e não vai lhe faltar, seja manso. Amém? Haja com mansidão. Mas é meu jeito, Tielson. Não existe jeito para quem foi regenerado pelo Espírito Santo. Ou você está me dizendo que o Espírito Santo não é poderoso o suficiente para mudar você. Porque ou nós não nascemos de novo, irmãos, ou nós não nascemos de novo, ou nós andamos conforme a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, Paulo está nos dizendo aqui, Jesus está nos dizendo que aqueles que pertencem a Ele foram crucificados com Cristo e as suas paixões estão crucificadas na cruz e que nós somos novas criaturas, irmãos. Precisamos ser mansos. Uma outra coisa, irmãos, que nós costumamos pensar também, que mansidão é ser covarde. Então, lembra que eu falei da questão da dignidade de ser homem? O homem fala o seguinte, você não dá uma tapa na cara de um homem. Não tem essas frases assim, né? Você não desrespeita a barba de um homem. Só que nós esquecemos muitas vezes que o nosso Senhor, que foi um homem, ele foi humilhado e ele sofreu todos os tipos de humilhação. E nós achamos que por conta de cargos, por conta de status, por conta de quem nós somos, nós podemos agir com violência porque a pessoa me desrespeitou. Eu vou dar alguns exemplos hoje, irmãos. Eu estou aqui fora da minha zona de conforto, que eu gosto de pregar mais expositivo, né? Está sendo mais temático, mas eu vou dar alguns exemplos para os irmãos entenderem. Num campeonato que... os irmãos sabem que eu faço jiu-jitsu, né? Tem um campeonato aqui, algumas vezes na Paraíba, e teve um campeonato que, na luta entre duas academias, entre dois centros de treinamento, uma pessoa de outro CT, de outro centro de treinamento, achou que alguém do meu centro de treinamento estava desrespeitando a pessoa lá. E o cara chegou brabo, brigando. E lá, a pessoa com quem ele estava brigando era um faixa preta. E ele gritava, ele falava, ele reclamava. E o faixa preta, não, mas não foi isso não. E não sei o que, calmo, manso, tranquilo. E começou a gritar, e o faixa preta lá, calmo, manso e tranquilo. E disse que o cara chegou perto, se armou assim, e os faixa branca lá, o faixa branca é o mais ralé que tem, viu, irmãos? Tudo brabo, armado, pronto para brigar. E o faixa preta lá, calmo, manso e tranquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque ser manso
não é ser covarde. Aquele homem tinha condição de causar um dano àquele outro. Mas ele não precisava fazê-lo. Nós, às vezes, achamos que temos direitos demais. Achamos que temos honra demais. E por isso, irmãos, nós caímos muitas vezes em compreensões erradas e pecamos. E para dar um exemplo para vocês, a partir da Escritura, olhemos de novo para o texto do capítulo 5 de Mateus. Olha como começa o texto. Verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O pastor congregacional, o Martin Lloyd-Jones, ele entende, e eu concordo com ele aqui, que o sermão da montanha ele é como se fosse uma cascata. É como se uma característica fosse dependente da outra. Então, imagine que conforme você vai entendendo o sermão da montanha, o nível vai ficando mais difícil. As coisas aqui vão ficando mais difíceis. Então, bem-aventurados os pobres em espírito. O que é ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito, irmãos, é não pensar de si além do que é. É você olhar para si e falar assim, eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora. Como o Assis falou uma vez, né, Assis, no culto, não sabia? Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Eu não sabia que era uma música. E nós olhamos para nós mesmos, irmãos, e assim como aquele publicano, batemos no peito e dizemos, Senhor, sê propício a mim, pecador. Pobre em espírito é alguém que sabe que é pecador, é alguém que sabe que é falho, é alguém que sabe que vai errar, é alguém que sabe que vai cair, é alguém que sabe que precisa da misericórdia de Deus. Mas esse pobre em espírito, ele também chora. Olha para o versículo 2. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E qual é o motivo do choro aqui, irmãos? Os teólogos vão concordar que o motivo desse choro aqui é o choro pelos próprios pecados. Aqueles que choram, que são pobres em espírito, eles olham para si, eles sabem que são pecadores, eles sabem que são dependentes da graça, eles sabem que falham dia após dia e por isso eles se põem de joelhos, eles choram por conta das suas próprias maldades. Essas pessoas aqui, elas choram porque elas sabem que elas são pecadoras. Elas choram porque elas sabem que seus dias elas ofendem a Deus. Elas choram porque sabem que dia após dia os seus pecados foram a causa de levar Jesus Cristo para a cruz. São os que choram, irmãos. E depois que você sabe que é pecador, depois que você chora por ser pecador, você se torna manso. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei que o problema da mansidão está atrelado a quem nós pensamos ser? Quando alguém desrespeita você, você se sente ofendido porque você pensa ter muita dignidade. Mas quando um pecador que chora pelos próprios pecados é ofendido, ele responde em mansidão, porque ele sabe que ele é alvo de graça. Quando eu e você, irmão, somos atacados pelos nossos pecados, ou quando alguém nos ataca injustamente, ou quando nós somos alvos de injúria, de mentiras, ou até mesmo de acusações sérias, a nossa resposta, irmãos, deve ser a mansidão, porque nós sabemos que fomos alvo de graça, e que por sermos alvo de graça, nós não precisamos agir de forma violenta. Amém, meus queridos? Nós precisamos ser mansos, queridos. A ira ou a falta de mansidão, ela está associada, irmãos, ao fato de sermos ofendidos ou nos sentimos a nossa reputação atacada, né? O que é que fez Datena sair do seu lugar e atacar Pablo Marçal com a cadeira? Ele se sentiu ofendido, ele sentiu que a sua dignidade foi desrespeitada. Só que um cristão, ele sabe que geralmente ele é pior do que as pessoas dizem dele. Tem uma história que conta que Lutero estava orando em seu quarto, disse que o diabo acusou ele de várias coisas. Ele falou, não, está faltando coisa aí, volte, vá fazer a lista direito. Aí disse que o diabo saiu, voltou e depois começou a falar de novo. Aí Lutero falou, agora está completo. Mas eu fui perdoado, viu? Amém, meus queridos? Nós precisamos entender que quando nós somos alvo de ataques, alvos de injúria, alvos de acusações falsas, nós precisamos responder em mansidão, porque o nosso mestre, irmãos, foi um mestre manso. E quando nós olhamos para alguns textos que vão falar disso aí, nós vamos mais para frente ver o texto de Mateus também. Eu queria convidar
Daniel Santos, pode vir aqui, por favor? Vem cá. Vem cá, rapidinho. Senão vai quebrar aqui a encenação. Olhem para o texto, irmãos, de Mateus capítulo 5 ainda, versículo 38. Pode subir aqui, vem cá. Vai ser uma encenação. Célia, Daniel, não fiquem nervosos, tá? Mansidão. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Eu vou dar uma tapa na sua cara agora, viu? Brincadeira, irmãos. Vem cá, fica aqui. Fica de frente para mim. Irmãos, como que eu bato na face direita de Daniel? Com qual mão que eu vou bater? Com a minha esquerda? Então Jesus está falando de um canhoto? A mãozada assim? Eu acho que Jesus não está pensando num canhoto. A tapa que esse texto está falando aqui, é essa tapa aqui, ó. Eu vou fingir que tu se joga no chão, viu? Aqui, ó. Pode levantar, mesmo. Ó, irmãos, essa tapa é uma tapa de humilhação. Sabe o que Jesus está dizendo aqui no texto? Se alguém tentar humilhar você que tem a dignidade tão grande, ofereça outra face para ser mais humilhado ainda. Essa tapa aqui, não precisa cair agora não. Essa tapa aqui, com a mão na face direita, é uma tapa de humilhação. E ele dá a face esquerda dele, ele está dizendo que ele permite ser humilhado mais uma vez. Obrigado, jovem. Irmãos, o que o Evangelho está dizendo para a gente é que a nossa dignidade não é tão importante assim. E que a resposta de um cristão à humilhação é a mansidão. Quando nós formos humilhados, nós não temos que agir com ira, com violência, com ataques proporcionais. Nós temos que ser como Jesus, ovelhas mudas indo para o matadouro. Nós temos que agir com mansidão, irmãos. Amém, meus queridos? O texto vai dizer, olha o que o mundo diz, olho por olho, dente por dente. Marçal mereceu aquela cadeirada. Falou o que não devia. Como é que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Só que qual é a resposta cristã, irmãos? Nós damos a outra face. Mas lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém lhe processar e tirar a túnica, deixe também que leve a capa. Irmãos, a capa aqui é a única coisa que o viajante tinha para se proteger do calor durante o dia, para se proteger das tempestades de areia. E à noite ele se protegia do frio, ele se cobria com a capa. Jesus está dizendo que se alguém tirar a tua roupa, a tua túnica, deixa ele levar também a capa. Os irmãos percebem que nós estamos tão imersos nessa cultura mundana, tão imergidos nesse contexto de proporcionalidade. Então, se alguém me desrespeita, eu desrespeito de volta. Se alguém me dá uma tapa, eu dou outra mãozada. Que nós achamos estranho, irmãos, essa mensagem de ser humilhado. Mas o Evangelho, irmãos, não é se comportar como esse mundo se comporta. Por isso que eu lhes disse, irmão, esse fruto do Espírito, ele só é produzido no coração de quem foi regenerado pelo Espírito Santo. Ele continua. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Meus irmãos, o padrão é muito alto, queridos. E você não suporta o seu filho quebrar um copo. Você não suporta o seu filho sujar uma mesa. Você não suporta o seu marido perguntar uma coisa pela 2ª vez. Você não tem paciência de ouvir a sua esposa falar, porque ela está falando besteira, repetindo besteira. Isso não é um comportamento de cristão. Porque crentes que nasceram de novo e que têm o Espírito Santo vão responder sempre em mansidão, porque o Espírito Santo habita dentro deles. Dê a quem pede, não volte as costas àquele que lhe deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Só que Jesus vai dizer o quê, irmãos? Nós devemos amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Meus irmãos, o padrão é muito alto. Queridos, agora eu queria olhar para alguns textos que falam sobre a falta de mansidão e as suas consequências.
Abram no texto de... Não, a mídia vai colocar aqui, né? Gênesis 4, 23 e 24. Lameque, irmãos, ele é o descendente direto de Caim. E Lameque, ele vai se tornar alguém muito violento. O texto vai dizer o seguinte: Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam a minha voz. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir e um menino por me confundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Esse homem, irmãos, pode deixar no 23. Esse homem, ele matou alguém porque esse alguém o feriu. E ele matou um menino por esse menino confundir. Olha o que a falta de mansidão faz no ser humano. O psicanalista Augusto Cury, ele vai falar que os principais atos de violência, eles acontecem nos primeiros 5 segundos de uma raiva de uma pessoa. Ela não se controla, ela comete um crime horrível. É nesses momentos, irmãos, que nós agimos com violência. Outro texto, alguém que nós gostamos muito, mas que era muito violento, Davi. 1 Samuel 25, 13. 1 Samuel 25, 13. Vou olhar aqui que a letra está pequenininha. 1 Samuel 25, 13. Os irmãos conhecem a história, né? Davi chegou ali nas terras de... Esqueci o nome do rapaz. Cadê? De Nabal. Protegeu ali as terras dele. Estava com seus soldados ali, com pouquinha gente, 400 homens, e falou assim, mandou um servo, ei, vai falar com o Nabal que a gente está aqui e tal, para ele dar aquela recepção para a gente, né? Dar aquela atenção para a gente. Versículo 5, olha aí. Ele enviou 10 rapazes dizendo, levem a minha mensagem a Nabal em Carmelo. Em cumprimento e digam, longa vida para o Senhor e muita paz para o Senhor e sua família. Aí mais para frente, versículo 10, Nabal, um tolo, tanto que a palavra Nabal é um trocadilho com a palavra tolo em hebraico, diz o seguinte, então, Nabal respondeu, versículo 10, aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão e a minha água do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los aos homens que não sabem, que vêm, não se sabe de onde? Versículo de número 13. Olha como Davi, irmãos, ficou manso nessa situação. Davi ordenou aos seus homens, ponham as suas espadas na cintura. Assim que eles fizeram, também Davi, cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Abigail, uma mulher sábia, ela foi fazer ali a intermediação. Olhe para o versículo 21 agora. Versículo 21. Davi tinha dito... Davi tinha dito... De nada adiantou proteger os bens daquele homem... De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só homem do sexo masculino, de todos que pertencem a Nabal. Que homem tranquilo, irmãos. Que homem manso. Manso, né? Tanto que depois, irmãos, quando Abigail ela faz a mediação e apazigua Davi, ele vai dizer que ela impediu que ele cometesse um crime horrendo. Davi entendeu que ele ia fazer um pecado terrível. E Davi também, irmãos, ele foi violento, impaciente, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5 e 6. Os irmãos conhecem quando Davi se apossa de Batseba e Natã vai até ele para repreendê-lo. Natã conta uma história para Davi, né, que alguém pegou uma ovelha que não era sua, que não lhe pertencia. E Davi, um homem muito justo, muito santo, ele diz o seguinte, então Davi encheu-se de ira contra o homem. Quem é esse homem que Davi está irado? Ele mesmo. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isto merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira,
porquanto agiu sem misericórdia. Irmãos, o que é que eu quero dizer para vocês? Por exemplos da Bíblia. Quando eu e você agimos sem mansidão, nós estamos dando à violência a oportunidade de agir. Quando nós agimos sem mansidão, nós estamos abrindo a porta para que a violência ela atue em nosso meio. Um grito pode virar um empurrão pode virar um tapa pode virar um soco pode virar uma morte. Quando pessoas que são ímpias e não têm o Espírito, elas agem assim, irmãos, infelizmente é normal, porque eles não têm o Espírito habitando dentro deles. Mas isso não pode ser assim no nosso meio, irmãos, porque eu e você temos dentro de nós o próprio Deus habitando. Amém, meus queridos? Nós temos também o exemplo de Pedro, né? Pedro vai o quê? Cortar a orelha do soldado, né? Na violência, na agressividade, e Jesus vai agir ali também. Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte: em outras palavras, ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente, como se não tivesse direitos nem merecimentos, seja no que for. Quando você entender, irmãos, que você não tem direito a muita coisa e que você não merece nada, quando alguém vier e te desrespeitar, você não vai ver aquilo como uma ofensa. Porque você entende, você sabe que assim como você foi alvo de graça e misericórdia, aquela pessoa também precisa. Porque se tinha alguém, irmãos, que não precisava ser manso conosco, era o nosso Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele morreu numa cruz, absolveu a ira do Pai em nosso lugar, para que eu e você, com mansidão, fôssemos recebidos como filhos. O nome disso é graça, irmãos. E o que a palavra de Deus, irmãos, fala sobre a mansidão? Vamos olhar alguns textos. Tiago 1:21 diz o seguinte. Mas para ficar mais rápido, eu vou lendo aqui, por conta da hora. Diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. 1 Timóteo 6:11 diz o seguinte: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Pedro 3, do 15 ao 16, diz o seguinte: antes santifiquem-se como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados a responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vós. Contudo, façam isso com mansidão e em respeito, conservando a boa consciência. Pedro aqui está falando que se alguém vier perguntar a razão da nossa fé, por que tu é crente? E você tem que explicar, pregar o evangelho para ela. E mesmo quando ela for jocosa, desrespeitosa, você deve ser manso para com ela. Você deve ser piedoso para com ela. Gálatas 6:1 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. 1 Pedro 4. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Provérbios 29:22 diz o seguinte: o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Provérbios 15:1 a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Lucas 6, 27 ao 29. Mas eu vos digo, amem seus inimigos, façam bem aos que o odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de lhe tirar a túnica. E Mateus 11:29, o nosso mestre: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E para finalizar, irmãos, os irmãos lembram qual é a bênção que tem lá no capítulo 5 de Mateus para os mansos? Eles herdarão a terra. Sabe por quê? Porque esse mundo, ele entende que as conquistas acontecem por meio da violência. Mas Deus, irmãos, no seu reino, ele dá a terra àqueles que são mansos, àqueles que não brigam por ela, porque eles descansam naquele que julga retamente. Então, a partir de hoje, irmãos,
lembremos-nos que dentro de nós Deus habita, dentro do nosso ser Deus está, e que por conta dele, por conta do seu Espírito, nós podemos agir de forma mansa quando tentados, de forma pacientes quando afrontados, porque Deus ele quer frutificar em nós, meus irmãos, porque nós somos habitados por seu Espírito. Amém? Então, quando alguém lhe fizer uma pergunta besta, seja manso. Não revire os olhos, não. Seja calmo. Porque Deus ele é paciente com nossos erros, irmãos. Deus é manso com as nossas falhas. E assim nós devemos ser com os nossos irmãos. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Tem ninguém brabo aí não, né? Senhor, queremos te louvar por tua graça e misericórdia. Queremos te agradecer porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Fala conosco, Senhor, do fruto do teu Espírito para que possamos frutificar em nosso meio, Senhor. Ajuda-nos a sermos mansos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a sermos piedosos. Ajuda-nos, Deus, a agirmos de forma igual ao teu Filho, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sermos dominados pela nossa carne, agir com violência, agir com impaciência, agir com aquelas coisas que são marcas da carne, Senhor. Que o teu Espírito nos domine, Senhor. Que teu Espírito habite em nós e que guie nossas atitudes, Senhor. E se tem alguém aqui que não é crente, se tem alguém aqui que não entregou a vida a Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo faça a obra hoje, Senhor, e que a alma se entregue a ti. É assim que nós choramos, Pai. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A bênção. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.